Olá, senhores oficiais, senhores praças da Polícia Militar, do Bombeiro Militar. Estamos aqui no intuito de transmitir-lhes orientações institucionais para o emprego da Polícia Militar nas eleições de 2014. Bem, essa iniciativa do Comandante-Geral visa justamente instruí-los acerca de algumas situações que os senhores poderão enfrentar na labuta no período eleitoral. Para tanto, nós utilizaremos como fundamento legal, além da Constituição Federal, a Lei das Eleições, que é a Lei 9504/97, o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 65, e algumas resoluções do TSE, notadamente a de número 23.404 de 2014. Bem, inicialmente, vamos tratar a respeito da propaganda eleitoral. O artigo 41 da Lei das Eleições estabelece o seguinte: a propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no artigo 40 da própria Lei das Eleições. Em razão desse artigo que nós acabamos de ler para os senhores, fica claro que não cabe ao policial militar, durante o seu desempenho da função, antes mesmo das eleições, retirar a eventual propaganda eleitoral que seja ilícita. A medida mais coerente é notificar, cientificar as autoridades eleitorais para que ela adote as providências legais. Até porque o próprio artigo 41 estabelece uma referência com o artigo 40. E esse artigo 40 da Lei das Eleições, ela vai determinar que esta conduta poderá ser considerada como um crime eleitoral, sujeito a uma pena privativa de liberdade ou uma substituição à pena de prestação de serviço à comunidade e até mesmo a multa. Em razão da Lei das Eleições, poderemos estabelecer o seguinte: primeiro, proibição de propaganda eleitoral em bens públicos, em prédios públicos ou que dependam de cessão ou permissão do poder público. Exemplos de postes, placas de sinalização, viadutos. A lei vai permitir, entretanto, que seja feita essa propaganda no prédio do Legislativo, desde que haja uma autorização da própria casa. Do mesmo jeito, vai ser permitido a propaganda em canteiros centrais de avenidas, como por exemplo acontece aqui em Salvador, na Avenida Paralela ou Luiz Viana Filho, ou mesmo nas outras avenidas, da cidade de Salvador. A única restrição é que essa propaganda no canteiro central não atinja a área destinada a jardins. A lei vai prosseguir, permitindo que a propaganda eleitoral seja realizada em bens particulares, independentemente de licença municipal. Entretanto, essa propaganda eleitoral em bens particulares não poderá ultrapassar 4 metros quadrados. A lei permite a distribuição de folhetos impressos, evidentemente que antes das eleições, porque no dia das eleições isso pode caracterizar boca de urna, que é crime eleitoral, bem como vedação de instalação de alto-falantes ou amplificadores de som em horários compreendidos que não seja entre 8 e 20 horas, conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 39 da Lei das Eleições, a Lei 9504/97. Prosseguindo, a lei veda, o que outrora já foi uma prática muito utilizada, a distribuição de vantagens tais como camisas, bonés, canetas, brindes em geral. Veda o showmício, que é aquela participação de artistas, duplas sertanejas, grupos de pagode, outros artistas, cantores, em qualquer vinculação com a propaganda eleitoral. Também não é mais permitido a utilização de propaganda em outdoors, conforme o parágrafo 8º, artigo 39 da Lei das Eleições. E também permite-se, desde que não haja qualquer participação de artistas, de cantores, a utilização de trios elétricos, como uma forma de auxiliar no comício, desde que também, evidentemente, não ultrapasse os limites dos decibéis
que são justamente 80 decibéis. Vale ressaltar que a resolução do TSE 23404/2014, no parágrafo 6º do artigo 10, estabelece que até as 22 horas do dia que antecede a eleição serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados os limites impostos pela legislação comum. Bem, como já foi dito anteriormente, toda vez que for constatado uma irregularidade na propaganda eleitoral, cabe a nós, policiais militares, se nós formos solicitados, cientificar a autoridade eleitoral. Atuação do PM diante de principais crimes eleitorais que ocorrem no dia das eleições. Temos que lembrar, preliminarmente, que o artigo 236 do Código Eleitoral vai estabelecer que nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Isso quer dizer que, por exemplo, no primeiro turno, que acontece no dia 5 de outubro, desde as 0 horas do dia 30 de setembro de 2014 até as 17 horas do dia 7 de outubro de 2014, 5 dias antes, 48 horas depois, é vedada a prisão do eleitor. A única exceção vai ser justamente em caso de flagrante e sentença condenatória por crime inafiançável. E aí vocês me perguntam, o que é que nós consideramos como crime inafiançável? É aquele crime que não permite a concessão da liberdade provisória mediante o arbitramento de fiança. O Código de Processo Penal, nos artigos 323 e 324, vai estabelecer uma regra geral para os crimes inafiançáveis. Geralmente, os chamados crimes hediondos e equiparados. Mas nós podemos encontrar também, na própria Constituição, previsão de crimes inafiançáveis, como é o caso do crime de racismo, ou mesmo na legislação penal especial, como é o caso do porte de arma de fogo, em que o agente não seja o proprietário da arma de fogo. Fora isso, vamos seguir a regra geral do CPP. Lembrar que são crimes hediondos e equiparados. Hediondos, o homicídio qualificado, o estupro de vulnerável, o latrocínio, a extorsão qualificada pela morte, a extorsão mediante sequestro e outros delitos. O artigo 236 prossegue em seu parágrafo 1º. Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo em caso de flagrante delito. Da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 dias antes da eleição. Então, todas aquelas considerações que foram feitas em relação ao eleitor devem também ser feitas aos membros de mesas receptoras, fiscais de partido. Lembrando que essa garantia ela é mais estendida aos candidatos que não poderão ser presos desde 15 dias antes da eleição. O parágrafo 2º vai complementar. Ocorrendo qualquer prisão, o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz eleitoral, que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator. Bem, a leitura desse parágrafo 2º nos deixa bem claro a ideia de que, no exercício do voto, no exercício do sufrágio universal, a lei pretende que todos votem. Desta forma, a liberdade, que é a regra em nosso ordenamento, ela vai ganhar um plus, de modo que essa prisão só vai ser possível naqueles casos de crimes inafiançáveis. Assim, se porventura algum eleitor, algum membro de mesa, ou até mesmo algum candidato for preso ilegalmente, os seus responsáveis serão indicados pela autoridade e desta forma responderão de acordo com a lei eleitoral. A lei das eleições, por sua vez, no artigo 39, também vai complementar no parágrafo 5º. Constitui crimes no dia da eleição o uso de alto-falantes e amplificadores de som
ou a promoção de comício ou carreata. Da mesma forma, a regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna, bem como a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. É importante nós realizarmos uma distinção entre a boca de urna, que é geralmente quando há divulgação de santinhos, né? Quando se procura um eleitor para que vote naquele determinado candidato, quando se utiliza até de alto-falantes para que as pessoas ouçam a respeito de determinado candidato, com a manifestação individual e silenciosa. Esta lei permite. Permite por quê? Porque se o eleitor sai de casa no dia da eleição com a camisa, com a imagem do seu candidato ou do seu partido político, com um boné ou com um broche, desde que seja uma manifestação individual, isso não vai caracterizar nenhum delito eleitoral. Entretanto, se existir a formação de grupos, deixaremos de ter uma manifestação individual e passaremos a ter uma manifestação coletiva. A manifestação coletiva, ela é proibida. Então, toda manifestação coletiva deverá ser dissipada. E o próximo tópico a ser destacado é justamente a atuação do policial militar diante dos principais crimes eleitorais que ocorrem no dia das eleições. E comecemos aqui pelo artigo 295, reter título eleitoral contra a vontade do eleitor, detenção até 2 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. O que é que pode acontecer? No dia da eleição, determinado eleitor teve o seu título eleitoral retido por alguma pessoa que tenha algum objetivo para que ele não vote, a fim de que não seja acrescido o seu voto a algum candidato. Isso caracteriza crime eleitoral. Artigo 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Então, pessoas que passam a gritar, a prejudicar os trabalhos no dia da eleição, né, em determinada sessão, por exemplo, também vai estar incorrendo nessa conduta. O artigo 297 vai estabelecer que também é crime eleitoral impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Imaginemos que uma multidão se coloque à frente de um colégio, né, de uma zona eleitoral, impedindo que eleitores ali adentrem para votar. Pena detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Artigo 298. Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto do artigo 236. Reclusão até 4 anos. Artigo 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. É um crime, inclusive, formal, né? Basta ter ocorrido o oferecimento, a promessa, que o crime já vai estar consumado. Artigo 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Próximo artigo, artigo 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. E mais um artigo, o 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Esta, inclusive, é uma prática muito rotineira. A concessão de alimentação, de transporte coletivo para que os eleitores se dirijam a determinada zona eleitoral a fim de votar naquele candidato, se constitui em delito eleitoral. Artigo 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polícia dos trabalhos eleitorais. Isso quer dizer que qualquer atitude imediata no dia da eleição deve ser adotada pelo juiz eleitoral ou pelo presidente da mesa receptora. Tanto que o próprio Código Eleitoral vai estabelecer que o policial militar, o policial que esteja de serviço, não esteja presente no local da votação.
ele deve ficar a uma distância de 100 metros do local da votação. Isso até mesmo para que o eleitor não se sinta constrangido a votar ou deixar de votar em determinado candidato. O artigo 140 prossegue: somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e, durante o tempo necessário à votação, o próprio eleitor. Então, em momento algum, o artigo 140 previu a presença do policial militar. O parágrafo 1º é o que vai justamente estabelecer que o presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral. O artigo 140, em seu parágrafo 2º, diz assim: nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral. E é justamente o artigo 141 que vai prever aquela distância mínima a que o policial, a que a lei se refere de força armada, deverá permanecer. A força armada conservar-se-á a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do local da votação ou dele penetrar sem ordem do presidente da mesa. Evidentemente que o policial não vai estar com a fita métrica para medir o local onde ele vai estar do local da votação. Mas é um local razoável, uma distância razoável. Uma distância para que ele não interfira, nem mesmo em razão da sua presença, na votação. Então, a sua presença no local da votação só vai ser necessária com a convocação pelo presidente da mesa. Algumas situações aqui devem ser apresentadas. Primeiro, se o policial, se o bombeiro militar estiver em pleno serviço no dia da eleição, a legislação eleitoral estabelece que ele terá prioridade de votação. Isso quer dizer que ele não vai ser obrigado a entrar no final da fila para votar. Ele vai se apresentar ao presidente da mesa e vai informar que está de serviço para que ele vote, imediatamente. Da mesma forma, alguns policiais que não poderão exercer o direito de voto, ou porque estão trabalhando em cidades, em localidades, fora do seu exercício do seu domicílio eleitoral, terão que justificar o voto. Cabe ressaltar que em algumas situações, estando de serviço o policial militar, se ele estiver trabalhando das 7 às 13, ele pode muito bem voltar no outro período, período da tarde. Ou o contrário, se ele estiver trabalhando das 13 às 19, ele vai poder voltar no período da manhã. Não vai ser possível voltar aqueles serviços essenciais, ininterruptos, e que justamente a saída do policial, do bombeiro, do seu local de trabalho, poderá acarretar maiores danos à sociedade. Então, nessa hipótese, o policial militar, o bombeiro militar, deverá justificar o voto, mesmo que ele esteja na própria cidade em que votaria. No que tange à capacidade eleitoral passiva, ou seja, a possibilidade do policial militar, do bombeiro militar ser votado, sabemos que há uma distinção quando ele possui mais de 10 anos de serviço e quando ele possui menos de 10 anos de serviço. Quando ele possui menos de 10 anos de serviço, o seu afastamento é definitivo, tão logo seja registrada a sua candidatura. Isso significa que, sendo eleito ou não, o policial militar ele será exonerado. No que se refere ao policial com mais de 10 anos de serviço, inicialmente ele vai ser agregado, e, caso seja eleito, passará para a reserva remunerada. Atualmente, a nossa legislação permite que, acabando o seu mandato, na hipótese de não ser reeleito, ele reingresse ao serviço ativo. Ele seja reintegrado ao serviço ativo, voltando assim a trabalhar. De encerrar com uma frase de Albert Einstein: o meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. Bom serviço a todos, boas eleições.